Como interpretar qualquer caderneta de vacinação sem medo de errar? E aí, vacinadora, você sabe pegar uma caderneta de vacina e sabe interpretar ela ali de uma forma simples, tranquila, sem errar? Pois é, hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Então, se você trava toda vez que você pega uma caderneta atrasada, uma caderneta na mão, esse vídeo vai mudar isso agora aí no seu dia a dia, tá? Então fica comigo até o final, porque aqui você vai aprender como que você vai fazer para transformar a sua realidade na sala de vacina e se tornar referência em 3 meses, mesmo que você esteja começando do zero. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Kiki Dejane, eu sou técnica de enfermagem, vacinadora, mentora em imunização. E eu tô aqui para te ajudar nesse processo de como que você faz para se tornar referência na sala de vacina, como que faz para você sair do zero dentro da sala de vacina e dominar de uma vez por todas, todos os calendários vacinais, intervalos, atrasamentos, tudo que você precisa. Então, olha só, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, porque aqui eu posto vídeos todos os dias, semanalmente, trazendo informações sobre vacina para você que é profissional da área da saúde, para você que trabalha dentro da sala de vacina. Tá? E já aproveita também e compartilha esse seu vídeo com as suas colegas, com as outras vacinadoras que também precisam aprender sobre imunização, tá? Mas afinal de contas, o que é interpretar uma caderneta, tá? Quando você pega uma caderneta de vacina, para você interpretar ela, você precisa aprender, você precisa saber ler o histórico vacinal. O que que já foi tomado, o que que a pessoa, o que que a criança ela precisa tomar, tá? Então, você precisa, o que que já foi aplicado, né? O que que não foi aplicado ainda. Então, você precisa saber ler. Interpretar a caderneta é você saber ler, você pegar a caderneta da criança e você saber exatamente o que fazer, interpretar ela, tá? E o que não é? Não é você ficar decorando o calendário, tá? Não é você sair aplicando as vacinas no susto, ou através de achismo. Eu acho que a criança tem que tomar isso. Um dia eu ouvi falar que é assim, assim, assado. Não, tá? Então não é assim que você interpreta uma caderneta e hoje nós vamos aprender como fazer isso, tá? Por quê? Porque quem interpreta uma caderneta de uma forma profissional, de uma forma com excelência, se torna referência, tá? O que que é uma referência? A referência é uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que está, que tem um conhecimento a mais, uma pessoa que tem uma autoridade, uma pessoa que demonstra domínio naquilo que faz, uma pessoa que é reconhecida e talvez até valorizada pelo seu conhecimento. Isso é referência. Você quer se tornar referência vacinadora? Para você se tornar ou vacinador, para você se tornar referência, você precisa ter o conhecimento certo. Você precisa entender o que você está fazendo na sala de vacina e não só decorar. Então, você precisa ter uma metodologia correta, tá? Isso, e quando você aprende a interpretar a caderneta, ela funciona para qualquer caderneta que você pegar. Então, mesmo que você pegue uma caderneta toda rasurada, você vai saber interpretar ela. Quando você pega uma caderneta, às vezes, de outro país, chega muito para mim cadernetas internacionais de outro país, que é uma dos meus particularmente, um dos meus maiores desafios, porque eu preciso até entender a linguagem do outro país, eu preciso pesquisar para saber qual que é a vacina que já foi feita. Então eu acho, assim, uma situação muito difícil, mas quando você pega, você vai saber interpretar, entendeu? Quando você pega uma caderneta toda, antiga, né, uma caderneta toda atrasada, você vai saber interpretar. Então, essa metodologia, você interpretar a caderneta é para qualquer situação, não é só para quando você pega uma caderneta tudo bonitinho, entendeu? Então eu vou te passar aqui agora 4 passos para você interpretar qualquer caderneta quando chega na sua sala de vacina, tá? Então a gente vai saber um pouquinho agora. Primeiro passo,
Vamos lá. Primeiro passo, você precisa confirmar a idade da criança hoje, tá? Primeira coisa, você vai pegar a caderneta de vacina e você vai perguntar qual que é a idade, ou então já aparece direto no PEC, né, a idade exata da criança. Por quê? Porque às vezes questão de meses pode fazer a diferença para aquela criança, tá? Então você precisa saber a idade correta daquela criança para você saber qual que é a vacina que você vai fazer, para você ver qual que já foi feita, qual que precisa ser feita. Para isso, você precisa conhecer, no mínimo, os calendários vacinais, tá? E quando eu falo conhecer, eu não estou falando em decorar. Você precisa saber quais são os calendários vacinais, você precisa saber quais são as vacinas de cada mês, tá? Das crianças, qual que é de cada idade, tá bom? Então, é só, o calendário mesmo, eu gosto de ensinar, eu ensino dentro da minha metodologia, através do funil de aprendizado, uma metodologia que as pessoas entendem. E aí, quando chega nos calendários, elas sabem exatamente como fazer. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vê na internet as pessoas ensinando, às vezes, macetes para você decorar as vacinas. E eu gosto de falar que para quem trabalha dentro da sala de vacina ou dentro de uma clínica da rede privada, você decorar, você pegar esses macetes, não vai funcionar com você, tá? Por quê? Esses macetes de decorar, às vezes uma música, alguma coisa, funciona para quem está estudando, para quem vai fazer um concurso, para quem vai fazer uma prova, que ele vai aprender ali daquele jeito e pronto, ele não vai usar mais, entendeu? Agora, para quem está dentro da sala de vacina, que todo dia tem uma situação diferente, todo dia tem uma situação específica, você decorar vai te trazer mais confusão, tá? Então, o primeiro passo é você saber a idade exata da criança. Quando você sabe a idade exata da criança, isso já elimina uma boa porcentagem aí de dúvida em cima do cartão de vacina. Agora, a segunda fase é que o segundo passo é que você nunca vai começar pela idade presente. Tipo assim, a criança está com 1 ano e está com as vacinas atrasadas de 2 meses. Então eu vou começar com as vacinas de 1 ano e vou fazendo até chegar lá de quando ela nasceu. Não é assim. Vacina, você sempre vai começar de mais antiga, as mais atrasadas possíveis, tá? Porque vacinas, elas são sequências uma das outras, tá? Não tem como você começar com a que é mais recente e depois fazer as mais atrasadas, aí você está cometendo um erro vacinal. Você tem que começar das mais atrasadas. Então, se a criança está com 1 ano e ele tomou só a BCG hepatite B quando nasceu, então qual que eu vou fazer primeiro? Depois da BCG hepatite B seria as de 2 meses. Ele não tomou, então eu vou avaliar primeiro as vacinas de 2 meses, vou ver se está dentro da idade, se na idade que ele está hoje, ele pode tomar aquela vacina, entendeu? Se pode, aí eu vou fazer as de 2 meses, aí depois eu vou para de 3 meses. 3 meses, será que a vacina de 3 meses eu posso fazer junto com a de 2 meses? Aí você vai ver que a meningo C, junto com as outras vacinas, você por isso que tem todo o conhecimento que você precisa saber, que aí entra os intervalos de uma vacina inativada com inativada, se você pode fazer junto ou não, tudo isso eu ensino dentro da minha mentoria. Por quê? Porque isso daí é o que vai te elevar o seu nível, é o conhecimento que você precisa. E eu trago outros conteúdos aqui também no YouTube, mas só que lá é uma forma ordenada do seu aprendizado. Então você precisa saber essa regra dos intervalos para você saber se uma vacina pode ser feita com a outra. Meningo C é uma vacina inativada. A penta, a VIP, a pneumo também é inativada. Pode fazer junto? Posso fazer junto, porque são inativadas. É a regra dos intervalos. Então você vai sabendo até quantas vacinas eu posso fazer por dia. Então você precisa entender toda essa regra, como a vacina funciona, como ela age, o que é inativado, o que é atenuada. Por isso que eu falo da importância da metodologia, do funil de aprendizado, para você conseguir chegar nesse próximo patamar, que é você interpretar a vacina com mais eficácia, interpretar a caderneta com mais eficácia. Terceiro passo é você identificar os atrasos, né? Que você vai identificar quais são as vacinas que estão atrasadas. Então, se ele está com 1 ano e ele tomou só hepatite B
e a BCG, então vamos lá. Quais são as atrasadas? Ele está quase de 2 meses atrasadas, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, que é a segunda dose Covid, 9 meses, que é a febre amarela, e as de 1 ano. Então eu já sei que eu vou começar das mais atrasadas. Então 2 meses. A de 4 meses é a mesma de 2 meses. Então eu preciso saber qual que é o intervalo que eu vou dar entre elas. Né. Se 4 meses é a mesma, eu preciso saber o intervalo da penta, primeira dose, para a penta, segunda dose, né. Então o intervalo é 60 dias, no mínimo 30. O intervalo ideal é 60. A gente só faz com 30 dias se for alguma situação muito específica. Então vou dar um intervalo de 60 dias. Então, a gente vai regularizando. Então você precisa identificar quais são as mais atrasadas para você saber como organizar. E o quarto passo, aí sim você vai montar o esquema corretamente, né. Então, se as vacinas, deixa eu entrar aqui para você ver, eu vou colocar aqui para você ver no computador, para ficar mais fácil para você, tá. Esse daqui que eu vou mostrar para você é um aplicativo que as minhas alunas elas usam para ajudar a montar justamente esses calendários, esses esquemas vacinais. Então, você está vendo minha tela. Então, vamos lá. A criança está com 12 meses e ela não tomou ainda essas vacinas ao nascer, né? Ela não tomou essa ao nascer, mas não tomou de 2 meses. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 2 meses, 3 meses. Aí você vai ver a meningoceu, eu posso fazer junto com as outras vacinas, né? Então, você precisa saber isso. Beleza, aí eu fiz aqui, ó, hoje eu fiz a de 2 meses e a de 3 meses, que pode ser feito junto, 4 agulhadinha com a rotavírus, mas essa criança já tem 12 meses. Então, quando você vai ver aqui sobre a rotavírus, ó, a primeira dose é até 11 meses, 29 dias, então ela já perdeu essa dose de rotavírus. A pneumo 20 também, essa primeira dose até 11 meses, 29 dias. E a meningo C também, então ela perde essas doses. Então, hoje eu vou fazer penta e VIP. Então, depois com 4 meses, é a mesma. Então, eu não posso fazer elas juntos. Então, eu vou dar o intervalo de 60 dias. Vou fazer a de 3 meses, não pode, já perdeu. 6 meses é penta. Aí eu posso fazer hoje também Covid e influenza. Por quê? Porque essa de 4 meses eu tenho. Então, assim você vai montando os esquemas, né? Daqui 60 dias ela vai voltar para tomar essa penta e VIP. Mas hoje ela está tomando a primeira dose de penta e a primeira dose de VIP. Mas eu posso fazer também a primeira dose de Covid e influenza hoje. Por quê? Porque ela está com 1 ano e ela só está tomando 2 intramuscular, então eu posso fazer mais 2. Aí mês que vem com 30 dias, ela volta para tomar a segunda dose de Covid e influenza. Aí a de 4 meses, ela vai tomar depois de 60 dias, lembra? Não com 30. Aí 4 meses, ela volta para tomar a penta, segunda dose, VIP, segunda dose, e eu posso fazer também a febre amarela. Junto. E assim você vai regularizando, até chegar à idade que ela está hoje, até você regularizar todas as vacinas. Então, tudo isso, quando você olha, se você não tem conhecimento hoje, parece ter confuso. Mas quando você tem as ferramentas que te ajudam, você entra aqui, ó, a ferramenta vai te dar a idade, vai te dar a dose que você vai fazer, o volume, com qual vacina pode fazer junto, sabe. Então tudo isso daqui te ajuda a você assimilar todas as coisas, a você saber exatamente como fazer cada vacina. Fala sobre os intervalos, que nem você montou o esquema hoje. Deixa eu colocar aqui. Você montou o esquema hoje, você montou o esquema da vacina hoje. Então, hoje você fez 4. Aí você tem que saber qual que é o intervalo que você vai fazer as próximas, né, da mesma vacina, de uma vacina para outra, como também de vacinas diferentes. Aí você vai aprazar naquele intervalo. Se o intervalo é 60 dias, você vai aprazar para ela retornar daqui 60 dias. Aí quando ela retornar com 60 dias, você vai fazer aquelas que você já aprazou. Se com 60 dias ela tem que tomar penta e a VIP, você vai aprazar no caderninho. Penta
tal dia, VIP tal dia, depois de 60 dias. Ela vai retornar e você vai fazer e vai aprazar as próximas, até ela ir regularizando todas essas vacinas e assim você vai aprendendo também a interpretar essas vacinas, esse caderneta cada dia mais, sabe. Mas para você conseguir interpretar essa caderneta com facilidade, você precisa ter todos esses conhecimentos. Você precisa entender, não adianta você ficar tentando decorar, tá. Muitas pessoas fazem muito jeito errado, que é tentar decorar, apenas algumas vacinas, né, apenas algumas coisas. Então ficar decorando demais o calendário e quando chega a situação especial não sabe como lidar, tá. Ou às vezes tentar fazer as mais recentes, né, deixar para fazer: "Ah, tá com 1 ano, vou fazer de 1 ano e depois eu faço as outras". Então não é assim, a gente sempre vai das mais antigas e vai fazendo. E o jeito certo é sempre voltar pelo início e nunca pelo final, certo? Então, se você está aqui no meu YouTube, se você gostou desse conteúdo, já aproveita, compartilha com as suas colegas, para elas também aprenderem sobre como interpretar uma caderneta vacinal, quais são os passo a passo que elas vão usar para interpretar essa caderneta. Já aproveita, compartilha também com as suas colegas essa informação. E olha só, eu estou com as vagas do Descomplique aberta, onde eu vou ensinar todo esse passo a passo do funil de aprendizado também que eu ensino para as minhas alunas no Vacina Segura, eu vou ensinar no Descomplique, então o link está aqui na descrição aqui abaixo, se inscreva, não fica de fora, falta apenas 5 dias para começar o Descomplique, então se inscreva e eu te espero lá. Aproveita, compartilha esse vídeo também e muito obrigada e até a próxima.